Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o Arthur Ferreira, médico veterinário e esse é o nosso canal Dica do Veterinário. E hoje eu vou ensinar para vocês 9 grandes erros que as pessoas cometem na hora de adestrar o seu cão. Antes de mais nada, já peço para vocês chegarem até aqui, já darem joinha, comentarem aqui embaixo de que cidade vocês são. Para quem está acompanhando meu trabalho sabe que eu estou fazendo uma viagem por todo o Brasil, conhecendo várias regiões de trailer com a minha família. E eu quero gravar um vídeo talvez aí na sua cidade, quem sabe possa te encontrar e responder dúvidas pessoalmente. Ia ser legal, não ia? Pois é, então comenta aqui embaixo de que cidade você é. Se você já acompanha também os meus vídeos, sabe como eu prezo, como eu digo que é importante você fazer aulas de adestramento. O conhecimento sobre a psicologia canina, o conhecimento sobre o seu cão, ela é extremamente importante, extremamente fundamental para você poder ter uma boa relação, um bom convívio com o seu cão. Grandes, assim, se vocês olharem nos comentários dos vídeos, vocês vão ver o tanto de pedidos de ajuda que eu recebo, porque as pessoas não sabem como conduzir os próprios animais delas, ou seja, cachorro que late demais, cachorro que cava buraco, cachorro que pula nas pessoas, cachorro que fuça lixo, cachorro que baba, cachorro que faz xixi no lugar errado e tantas outras coisas, são muitas vezes problemas de comportamento que não foram conduzidos. Se você não tem conhecimento sobre a psicologia canina, se você não tem ideia de como é que o seu cachorro pensa, é muito difícil de você conseguir dar ordens a ele, é muito difícil que o seu cachorro respeite você, e se ele não respeita você, você não vai conseguir educá-lo, e se você não consegue educá-lo, ele vai ser um cão sem educação. Logo, é muito difícil a gente conseguir conviver com qualquer pessoa, com qualquer ser vivo que não tenha educação, que não tenha respeito por nós. Imagina aí seu filho. Eu estou no meu papel de pai hoje, eu vejo como as atitudes das crianças são muito semelhantes à dos humanos, dos animais. Por quê? Porque a criação é a mesma forma com que você educa o seu filho, você deve educar o seu cão. Só que entenda que o seu cão também entende, ele também aprende, depende de você ensiná-lo, já que o seu cão não vai para a escola. Então, fique atentos até a 9ª dica, porque são muitas informações e com certeza vocês vão aproveitar demais todos os conteúdos. Primeiro grande erro é que muitas pessoas acabam recompensando atitudes negativas dos seus cães. O que seria recompensar uma atitude negativa? Como, por exemplo, o seu cachorro, você não quer que o seu cachorro durma na cama. E aí, o seu cachorro vai lá e ele por um acaso deita na cama, você vai lá e fica fazendo carinho. Você dá carinho, você dá atenção a ele quando ele sobe na cama. Você acabou de recompensar uma atitude negativa. Por algum acaso, você não quer que o seu cachorro lata. Você não quer que o seu cachorro fique latindo ou latindo excessivamente. E aí, cada vez que o seu cachorro late, você simplesmente vai lá e fica quieto, cala a boca, não late agora, ô cachorro, ô não sei o quê. Você fica gritando, brigando e reclamando do seu cão. Isso é uma recompensa para ele, porque quando o seu cão começa a fazer algum tipo de comportamento indesejado, muitas vezes ele faz isso exatamente para te irritar, exatamente para tentar chamar a sua atenção. É a forma que ele tem para tentar conseguir chamar a sua atenção. Eu sempre comparo às vezes com as crianças, porque eu vejo as minhas filhas, às vezes elas começam a gritar, às vezes elas começam a chorar, elas começam a mexer em algo que é meu, que elas sabem que eu não gosto de mexer, que mexa. Por quê? Porque ela quer chamar a minha atenção. Então é o momento onde eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Se eu sair, brigar, xingar e responder para o meu animalzinho, ele vai continuar fazendo aquilo, porque tudo que ele quer era chamar a minha atenção. E ele conseguiu, fazendo algo que era desagradável a mim. E a melhor forma de você reagir a esse tipo de estímulo negativo que você não quer que ele faça é você fecha os olhos e ignora totalmente. Faz de conta que nada está acontecendo, faz de conta que você não viu, faz de conta que você não está sabendo de nada. E aí quando você ignora, o animal deixa de fazer aquilo porque ele fala, poxa, eu não consegui chamar a atenção do meu dono. E aí você conseguiu sim puni-lo. E a partir disso você consegue compreender e moldar o comportamento do seu cão para aquilo que você quer que ele faça e não aquilo que você não quer que ele faça. Segunda dica, use o adestramento apenas para as coisas positivas, não utilize do adestramento para coisas negativas. Por exemplo, eu vejo que às vezes as pessoas ensinam alguns comandos para o cachorro e o cachorro começa realmente a obedecer, começa a realmente seguir, ele aprende todos aqueles comandos. E aí você se aproveita daquele comando que ele aprendeu para você fazer algo negativo. Por exemplo, tem aquele comando junto ou comando vem. Algumas pessoas conseguem ensinar o seu cão. E aí o cachorro está lá andando no parque correndo e você fala assim, vem, junto. E o cachorro vem correndo até você. Ele está lá no quintal e você chama ele. Chama Bob, vem, junto. E ele vem até você.
E aí você começa a utilizar esse comando que ele aprendeu e ele toda vez que ele vem porque ele vai ser recompensado. As atitudes positivas, aquilo que ele fez obedecendo a um comando que você ensinou, ele vai fazer isso porque ele quer ser recompensado. E às vezes a recompensa que ele quer é apenas um carinho, é apenas um afago, uma brincadeira, um pouquinho de atenção, umas cosquinhas na barriga, é só isso que ele queria. E aí ele vem, e aí quando ele vem, você faz o que? Agora que ele veio, eu vou dar um comprimido do remédio para ele, eu vou fazer um curativo na orelha dele. Eu utilizo de um comando que é bom, de algo que ele obedeceu, ele seguiu as ordens, ele seguiu as normas, mas eu utilizei isso de forma negativa, para causar um impacto negativo. E isso faz com que ele comece a perder a confiança em você, faz com que ele comece a não gostar mais de fazer as aulas de adestramento com você, porque ele fez o que você pediu, ele fez o que você ensinou, e aí você foi lá e puniu ele, você fez algo desagradável para limpar o ouvido, para às vezes fazer um curativo, dar um comprimido e coisas nesse sentido. Então não utilize os aprendizados dele para o negativo, utilize para o positivo, para fazer coisas que realmente ele goste, coisas que ele vai ficar feliz, porque quanto mais coisas felizes você fizer para ele, depois que ele respondeu, ele executou uma ordem que você pediu, mais interesse ele vai ter em querer continuar fazendo as coisas que você pede, beleza? Então vamos lá, terceira dica: não ensine o seu cachorro a pedir comida. Eu vejo que muitas pessoas acabam ensinando o cachorro a pedir comida e isso acaba se tornando um vício, acaba se tornando um hábito normal desse cão, e aí depois as pessoas ficam desesperadas por não saber como acabar com isso. Ou mesmo, às vezes, esse simples hábito, esse simples ordem, esse comando que você ensinou para o seu cachorro de pedir comida pode acabar se tornando algo extremamente desagradável e prejudicial a ele. Por exemplo, esse problema pode acabar evoluindo para um quadro de um animal com obesidade, um animal com com desbalanceamento nutricional, animal com outros problemas que foram devidos a uma alimentação errônea, distúrbios gástricos, distúrbios intestinais. São problemas que podem ser originados simplesmente por alimento inadequado. E como é que você acabou ensinando isso para o seu cachorro? Volta nas primeiras dicas que eu passei para vocês. O cão aprende toda vez que ele recebe uma recompensa. Então você dá uma ordem, né? Então você dá o comando e logo em seguida você espera que ele execute uma ação. Então você dá o comando, ele executa uma ação e você dá uma recompensa. É assim que funciona o processo de educação, o processo de adestramento do seu cachorro. Então, quando você inverte as coisas, o seu cão faz uma ação sem você pedir. E aí mesmo assim você recompensa. Isso é uma coisa errada porque ele sente que ele é que está no comando e não você. Então quando você, por exemplo, quem já começou as aulas de adestramento e ensinou para o seu cachorro, por exemplo, sentar. E aí você começa a ensinar ele a sentar. E você senta, ele vai lá e ele senta. Logo depois que ele senta, você faz um afago. Isto, muito bom, senta. Assim senta e faz um carinho e tal. Logo depois, qualquer outra ocasião onde ele quiser o seu carinho, a sua atenção, o que ele vai fazer? Ele vai chegar na sua frente e vai sentar, esperando que você faça o carinho. Só que você tem que ter consciência de que você não fez essa ordem, você não deu a ordem para ele sentar. E ele está sentando por livre e espontânea vontade, porque ele quer receber o afago, ele quer receber o carinho, ele quer receber o petisco. E aí, às vezes, quando você recompensa ele pela ação que ele fez sentado sem você ter pedido, isso pode fazer com que ele comece a querer sentar a todo momento só para ganhar esse afago, como se a solução de todos os problemas fossem: eu vou sentar porque ele vai esquecer das travessuras que eu fiz. Ou quando você está lá sentado na mesa para você se alimentar, ele vem do seu lado e ele senta. E aí você meio que recompensa simplesmente por ele ter sentado. Só que você não pediu para ele sentar. Você não deu a ordem, o comando para ele sentar. E mesmo assim você foi lá e deu afago ou você deu algo para ele comer. Ou seja, você acabou de recompensar uma atitude negativa dele. Quando ele está do seu lado pedindo alimento, é o seu horário de se alimentar. E você, pela regra natural, pela lei da natureza, você deve se alimentar primeiro que o seu cão. Nunca inverter essa ordem, nunca dar alimento para ele para depois você se alimentar. Porque aí você está quebrando a ordem da hierarquia, você está deixando claro que ele é que manda na sua relação. Então você deve se alimentar primeiro antes do seu cão. Se ele está sentado do seu lado, você deve ignorá-lo. Faz de conta que ele não está ali, faz de conta que ele não existe, faz de conta que ele não tem nada. Se ele cutucar você, se ele fazer assim com a patinha, se ele latir, se ele fizer qualquer outra coisa que para você é negativa, não recompense, não brigue, não rale, não faça nada. O máximo que você pode fazer é você simplesmente retire ele do local, coloque ele para longe do local onde você está se alimentando, onde talvez ele não tenha campo visual, porque isso sim vai ser
vai ser uma punição para ele. O fato de você deixar de dar atenção, o fato de você deixar ele longe de você, isso é uma punição. E não o fato de você, não, sai daqui, show, vai para lá, vai deitar, vai para o quintal. Tudo isso é uma forma que você está dando atenção para ele e para ele é algo bom, para ele é algo positivo. Então você simplesmente, o fato de você ignorar, fazer de conta que ele não está ali, você não olha para ele de forma alguma, não encare, não cruze olhares, não fale com ele, não dirija a palavra para ele, para que ele não se sinta recompensado. Se você já acostumou o seu cão assim, é um pouco mais difícil tirar esse hábito, mas é possível. Basta você ter paciência e persistência. Inclusive, eu falo um pouco mais profundamente sobre esse tema no meu curso, Os 4 Pilares do Comportamento Canino. Vou deixar no link aqui embaixo na descrição para quem quiser se aprofundar sobre a psicologia canina, aprender um pouco mais sobre como moldar esse tipo de hábito. Mas aprenda que você não pode recompensá-lo por uma atitude negativa. Se você não quer que ele esteja do seu lado quando você for comer, nunca dê alimento para ele fora de horário. Ele tem que ter horário determinado para se alimentar, quantidade determinada de se alimentar. Nunca fique dando petiscos, restos de comida, alimento humano para ele, porque você pode desencadear diversos outros problemas para ele. E não acostume, cada vez que você dá um alimento seu para ele, você está recompensando para que ele continue ali do seu lado pedindo comida cada vez mais e mais. E aí ele sente que ele é quem está no comando ou que ele está fazendo a coisa certa. Ele acha que ele está ali porque você quer que ele esteja, porque ele se sente recompensado. Quarto erro que as pessoas cometem quando começam a adestrar o seu cão é fazer comandos muito repetitivos. Quando você fala para o cachorro, senta, senta, e aí o cachorro está lá, ele não senta. Muitas vezes ele não senta porque ele não aprendeu o comando ainda, ou porque ele não entendeu o que você está falando, ou porque talvez ele esteja disperso. Num local como esse onde eu estou aqui, talvez uma praça, cai uma folha, voa um passarinho, canta um bicho, passa um lagarto. São coisas que podem distrair o seu animal. E às vezes ele não te obedece, não porque ele não quer, não porque ele está sendo desobediente, é porque ele não está prestando atenção em você. E aí ele começa a prestar atenção em outras coisas. E aí você fica insistindo, senta, 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 senta. E você fala muitas vezes o mesmo comando, e isso faz com que você perca o poder do comando. E por isso a gente fala comando, ordem, dê a ordem, dê o comando. Porque é como se fosse no exército, como se fossem os generais. Se ele deu o comando, eu não entendo do exército as normas lá, mas sei lá, se ele falar posição, sentido, ele espera que os soldados façam a posição logo de imediato a ordem, porque foi uma ordem, foi um comando. Ele não vai ficar repetindo várias e várias vezes o mesmo comando, a mesma ordem. É assim que você deve fazer com o seu cão, porque você deu importância, falando de uma forma correta, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Ele deu um comando único e esperou que tenha sido a ação. Você não vai ficar pedindo para ele senta, 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 porque você pode acabar confundindo a cabeça do seu cão. E uma dica extra, até inclusive com relação a isso, é que procure lugares onde não tenham tanta movimentação, onde talvez ele preste mais atenção em você. Ou mesmo, uma técnica bem interessante é que você faça as aulas de adestramento em horários onde ele esteja com fome, sem ele ter se alimentado ainda, porque um cão com fome ele tende a prestar mais atenção em você, principalmente se você fizer o tipo de aulas com o reforço positivo com base em petiscos. Inclusive falo sobre isso também no meu curso, alguns petiscos, eu tenho vídeos aqui no canal também explicando sobre petiscos que não vão fazer mal para o seu cão, petiscos saudáveis, petiscos que não vão desbalancear a nutrição do seu cão. Nossa quinta dica: você precisa variar o local das aulas, tá? Às vezes as pessoas tentam fazer as aulas de adestramento para o seu cachorro apenas em um único espaço, apenas no quintal de casa, apenas em uma única pracinha, apenas em um parque, apenas em um lugar. E aí aquele cão, às vezes, ele se condiciona a obedecer aquele comando apenas naquele único local. E aí você tenta fazer a solicitação do seu cachorro para que ele faça o comando em uma outra área, em algum outro local. Às vezes o seu cão ele não responde, ele não obedece você em outros locais. Principalmente se ele não estiver com aquele reforço muito bem gravado na mente, ele acaba ficando disperso, ele acaba não prestando atenção. Ele tem que saber qual é o comando que você quer, qual é a ação que você quer que ele faça quando você dá o comando, para que ele responda imediatamente. Enquanto ele não fizer isso, ele ainda não está realmente fluente naquele comando. Então você precisa treinar aquele comando mais vezes, mas sempre variando os locais para que ele consiga obedecer esse comando em vários estímulos, mesmo em vários lugares, e não fique condicionado a apenas responder esse comando em um único lugar. Sexta dica é o seguinte: muitas vezes as pessoas estão no começo de aprendendo a adestrar o cão, ou mesmo elas começam a se empolgar com o aprendizado do cachorro, e elas acabam não tendo um horário definido para fazer aulas. Eu digo para as pessoas, para quem faz o meu curso, que 15 minutos por dia é suficiente para você fazer as aulas para o seu cão. Mas você não pode fazer uma aula tão curta
porque às vezes muito curto ele também não vai fixar, ele não vai gravar aquilo como sendo uma aula, ele não vai gravar aquilo como sendo um aprendizado. E nem aulas muito longas, porque aulas muito longas, o cachorro gasta muita energia, ele já está cansado, ele já começa a ficar ele já começa a ficar de saco cheio ali. É igual você pegar uma criança e falar, vamos levar para você para passear, vamos passear no parque. Vamos, vai ser divertido no começo, mas chega uma hora que começa a perder a graça, porque ela já começa a estar cansada, ela já está com fome, ela já começa a ficar irritada com outras coisas, porque ela não sabe lidar com os sentimentos dela. O seu cão também. E aí às vezes começa a perder o sentido. Aquilo que era para ser uma aula boa, de muitos aprendizados, começa a se tornar algo chato, começa a se tornar algo maçante. Então não deixe a aula ficar muito longa e nem faça aulas muito curtas, porque senão ele fica tão eufórico que ele não conseguiu nem aprender nada. Ele estava tão eufórico na recompensa que ele não gravou aquela aula, ele apenas sabia que ele iria receber aquela única recompensa e pronto. Então foque em realmente ter um horário determinado. Então eu diria para vocês que aí em torno de 15 minutos a 30 minutos, 35 minutos no máximo é um período bom de aulas, tá? Se você quiser adicionar aí algum passeio, uma outra atividade, pode utilizar, tá? Mas aula em si de 15 a 30 minutos no máximo, tá? De bom tamanho, seria ótimo, tá bom? Nossa sétima dica é o seguinte: às vezes o animal é muito inteligente, o animal começa a responder muito positivamente ao adestramento. Então a gente começa a fazer as primeiras aulas e ele já aprende a dar patinha na primeira aula, ele aprende a sentar na segunda aula. E aí você começa a se empolgar com a resposta, com o resultado que o seu cachorro tem nas aulas de adestramento, e você começa a querer ensinar vários comandos, 1, 2, 3, 4, 5 comandos. Não faça isso, respeite o seu cão e vá ensinando comandos gradativamente. Então o objetivo de cada aula seria de ensinar no máximo um comando, tá? Não queira ensinar vários comandos de uma única aula. Faça uma aula para que ele aprenda um comando. Talvez ele tenha aprendido já na primeira aula, ótimo. Se ele não aprendeu, paciência, na segunda aula você tenta de novo reforçar aquele mesmo comando. Mas se ele aprendeu rápido, não vá querer insistir em já querer ensinar a segundo comando. Por exemplo, se você vai ensinar ele hoje, vai sair para passear, ensinar o comando de senta, ensina o senta. Se ele aprendeu, ótimo, amanhã você começa a aula de novo perguntando pelo senta, para ver se ele realmente aprendeu, se ele realmente já está fluente no senta. Se sim, ótimo, a gente já pode começar a ensinar o segundo comando. Se não, às vezes ele aprendeu muito rápido na primeira aula, na segunda aula ele ainda não captou o primeiro comando ainda fluentemente. Aí eu tenho que retomar a aula do primeiro comando. E aí depois, no terceiro dia, talvez eu vou começar o segundo comando, talvez também agora o da pata. Então senta, dá pata. E aí talvez ele aprenda. Mas só porque ele aprendeu a dar uma pata, eu não posso querer agora dar outra pata, agora deita, porque eu começo a confundir o meu cão e começo a exigir demais dele. Então, respeite o tempo do seu cão e vai ensinando comandos de forma gradativa. Não se empolgue se o seu cão responder bem a um comando. Nossa oitava dica é o seguinte: comandos sempre devem ser comandos. Como eu falei para você, como se fosse um general. Você fez a ordem, você espera que ele faça a ação. É um comando firme. Então é seco, firme. Então senta, senta, Bob, senta. E você deu o comando uma única vez, firme, uma, duas ou três vezes, você repetiu ali, firme. Viu que ele não está prestando atenção, viu que ele não obedeceu? Tira o foco, sai para passear com ele, dá mais uma voltinha e depois você tenta novamente o comando. Mas o grande erro que muitas pessoas, que às vezes são pessoas muito apaixonadas pelo cão, muito sensíveis, pessoas às vezes muito humanas, muito carinhosas, muito afetivas, às vezes elas começam a tipo, Bob, senta, vai, ai Bob, senta, por favor, Bob, senta, ai papai tá chamando, Bob, senta. Aí você começa a ser tão bonzinho, tão doce, que não é um comando. Logo, às vezes o seu cão não obedece às ordens, não obedece ao comando porque ele não sentiu o comando. E você não que você tem que ser um tenente, não que você tem que ser um general, um coronel, sei lá, na sua casa para tentar impor rigor para o seu cão. Não, mas entenda que isso é um comportamento natural. Na natureza é assim que funciona. Na natureza é assim que funcionam as ordens. Então, quando o animal ele tem lá o líder da matilha, o líder convoca para fazer a caçada, convoca para montar uma emboscada para um animal, para uma presa, para caçar, ou para eles mudarem, fazer a migração de terrenos e tal, por problemas de ambiente e clima. Eles simplesmente vão lá e executam a ordem, eles vão e executam. Não, eles
sabem seguir as ordens, e às vezes a gente traz ele para o mundo humano e eu fico esperando que ele responda ao meu comando, só que eu fico agindo com ele de forma muito doce, de forma muito simpática, e ele não consegue compreender isso na nossa linguagem. Então eu preciso colocar para ele ordens firmes para que ele realmente possa me obedecer. Fica falando apenas docinho, com carinho, guarda isso para o momento onde você realmente estiver brincando com ele, onde você realmente estiver em um momento de distração com ele, aí é interessante. Mas no momento das aulas, no momento do adestramento, eu preciso sim ser firme para que ele obedeça. Assim, coloca como exemplo um professor de pré-escola, um professor do jardim de infância, lá, primeira, segunda, terceira série. São crianças que não estão maduras para aprender, mas ele não deixa de ser firme. Ele fala o que pode e o que não pode naquele momento, porque aquele momento é onde elas estão sob a custódia do professor. Na escola eles estão ali para aprender e devem ter o convívio e saber todas as regras. Assim deve ser o seu cão nos momentos das aulas, tá bom? E a nona, né? Antes de eu dar essa nona dica, eu gostaria de pedir para você, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no nosso canal, dá joinha, comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Garanto que tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, garanto que tem muitas pessoas que não compreendem por que o cão faz o que faz. E eu diria para vocês que 80% das causas dos abandonos dos animais se deve a motivos de caráter comportamental. As pessoas abandonam um animal, ou elas agridem um animal, elas cometem maus tratos, simplesmente porque o cachorro late demais, porque o cachorro fuça lixo, porque o cachorro cava buraco, porque o cachorro destruiu aquele tênis favorito dela. E aí você fala, cara, o cachorro não fez aquilo de propósito, ele não fez aquilo porque ele queria te magoar, porque ele falou, nossa, eu vou fazer um negócio errado para deixar o cara bravo. Não é isso. Então eu preciso compreender como é a cabeça do cão, compreender como ele pensa, para não cometer maus tratos, para não cometer atitudes que possam realmente causar um mal, né? Porque é um animal, ele está sob nossa custódia, é sua responsabilidade. Quando você pegou esse animal e você levou para sua casa, é sua responsabilidade saber como ele pensa, né? Inclusive, eu tenho um curso também onde eu explico sobre isso de forma mais profunda, que é o Manual da Posse Responsável. Quando eu criei esse curso com videoaulas gravadas, eu construí os 4 pilares que são fundamentais para uma pessoa realmente ter um cão. São os 4 habilidades que toda pessoa, se ela não tiver essas 4 habilidades, ela nunca vai ser um bom dono de cão, ela nunca vai ser um tutor responsável. E são essa ausência desses 4 pontos, ou ausência de um desses 4 pilares, que faz com que as pessoas cometam esses crimes com seus animais, maltratando, abandonando, fazendo coisas que realmente não fazem sentido, e acaba gerando esse número de animais de ruas abandonados por todo o Brasil, que eu estou acompanhando nessa viagem que eu estou fazendo. Para encerrar o vídeo, nossa nona dica é o seguinte: invista também no seu autoconhecimento, porque o fato de você não saber se conhecer, não saber compreender a sua resposta, não saber compreender o seu sentimento, não saber compreender as suas angústias, faz com que você passe isso para o cachorro. O seu cachorro, ele está sempre do seu lado, ele está sempre te apoiando, ele está sempre buscando carinho, atenção, amor, ele está sempre disposto a dar o melhor para você. E aí o fato de você não saber lidar com os seus sentimentos faz com que às vezes você transfira esse problema para ele. Então é comum que a pessoa às vezes ela teve um dia ruim, teve um dia chato, trânsito, brigou com o patrão, foi despedido, está passando por dificuldades financeiras, está passando por dificuldade às vezes de saúde, problema com os filhos, problema no relacionamento. E você tem problemas, todas as pessoas têm problemas. E aí às vezes eu vejo no cachorro como um culpado onde eu posso chutar, né? O ditado de tá chutando o cachorro morto, porque o cachorro não se defende, o animal não se defende. E aí às vezes a pessoa, por ela não compreender o sentimento que ela está sentindo, a raiva, a angústia, você chuta, você briga, você bate um animal que é indefeso, que não tem nada a ver com o seu problema. Ele simplesmente estava ali no lugar errado, na hora errada, e às vezes é o suficiente para a pessoa vir e parar, mas é porcaria, como se todos os problemas da sua vida fossem por conta daquele cachorro, né? E às vezes você está lá numa situação delicada e você vê, às vezes o animal adoeceu e ele precisa da sua ajuda, ele precisa do seu cuidado, ele precisa do seu dinheiro para poder fazer o tratamento. E você, mas essa porcaria desse cachorro ficou doente justo agora, né? Como se a culpa fosse dele, como se ele quisesse adoecer naquele momento. Ele não sabe o que está passando na sua vida, as suas dificuldades, seus problemas. Eu não posso querer culpá-lo por conta disso. Muitos dos casos de maus tratos e abandono e pessoas que matam os animais acabam se dando isso. Eu, como médico veterinário, dono de clínica, durante muitos anos eu vi essa realidade. As pessoas com problemas na família, algum ente querido que acabou sendo hospitalizado e tal, e a pessoa quer se livrar do cachorro a todo modo, chega na clínica com um animal às vezes saudável e quer que a gente faça uma eutanásia, porque ela quer se livrar daquele animal que talvez dedica cuidado, necessita de atenção, necessita de algum tipo de tratamento, necessita às vezes simplesmente de limpar um canil, e a pessoa está de saco cheio de ter que limpar o canil todos os dias e dar comida, água. Então tenha responsabilidade, invista também no seu autoconhecimento.
Evite fazer aulas com o seu animal, aulas de adestramento, se você estiver com raiva, se você não estiver bem, se você às vezes está cansado, se você está passando por algum tipo de problema. Perceba que você está com algum tipo de problema e se você for tentar insistir com o seu cão, você vai acabar tendo impaciência com ele, você vai acabar transferindo para ele algo que você poderia evitar. Então, às vezes, só faça adestramento se você... Porque adestramento deve ser um momento de lazer, um momento de tranquilidade, um momento de interação, de troca, de afeto entre você e o seu cão, e não o contrário, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá joinha, curte, compartilha o nosso vídeo para que o maior número de pessoas tenha acesso a isso e a gente consiga acabar realmente com o abandono e maus tratos aos animais, beleza? Conto com vocês. Siga também no Instagram. Um grande abraço. Tchau.